O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má, adúltera, buscai um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida. Amados irmãos e irmãs, um dia eu ouvi uma história de um sacerdote de uma cidade no interior, ela é uma cidade turística. E essa cidade turística nós sabemos que muitas vezes, principalmente em épocas de festa, carnaval, final de semana, muitas coisas que não agradam o coração de Deus, porque principalmente a juventude se perde nessa bagunça que o mundo oferece, que o mundo propõe. É como se fosse uma armadilha para tirar principalmente os jovens do caminho de Deus. E lá tinha um sacerdote nessa cidade. O pessoal considerava esse sacerdote meio linha dura, falava que ele era muito tradicional, que era um sacerdote de batina. Talvez ele tinha seus defeitos, como todos nós temos nossos defeitos, mas era um sacerdote. E criticavam muito esse sacerdote, porque na época dessas festas, dessas coisas, ele batia duro, porque ele sabia que os jovens dele, aqueles jovens que vinham, se perdiam. Muitos se perdiam nas propostas que o mundo oferecia. Mas algumas pessoas, e aí ele era muito criticado, muito judiado, mas a gente conhecia algumas pessoas que viviam próximo dele, e as pessoas falavam assim: ele tem essa forma de agir dura, esse jeitão dele, radical, mas passava a noite inteirinha diante do Santíssimo, de joelho, intercedendo pela juventude daquela cidade. Isso ninguém via, só via aqueles que eram mais próximos dele. Podia durar quantos fossem os dias de festa. Estava ele lá nas madrugadas, diante do Santíssimo, rezando pelo seu povo. O que isso tem a ver com a liturgia de hoje? A palavra de Deus nos propõe hoje algo que a gente muitas vezes não consegue perceber. A primeira leitura mostra para nós, o profeta falando, aqui tem um litígio, tem uma questão entre Deus e seu povo. Entre Deus e seu povo. Tem algo que está pegando. Ele fala aqui no início. Ele diz assim: ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo, escutai os fundamentos da terra. A pendência do Senhor é com seu povo. Tem uma pendência de Deus contra nós. Essa pendência, quem causa ela é o pecado. E nós muitas vezes nos afastamos do caminho de Deus. E o Senhor quer lembrar aqui para nós, para que nós nos percamos nos oferecimentos e nas enganações que o mundo propõe. Ele diz assim: e se você... A gente dizer assim que a gente vai ter dó de Deus é um absurdo, né?
mas o coração da gente corta. Presta atenção em que tom que o profeta fala. Quem é o profeta? Profeta é aquele que é a boca de Deus. Ele está falando em nome de Deus. Ele está falando pela força de Deus. E ele diz assim: meu povo, o que eu te fiz? Olha o que Deus pergunta. O que eu te fiz? Você já viu quando você está em casa, que você tem cuidado, tem se esforçado com o seu filho, você tem trabalhado duro, de noite, 2 serviços talvez, você chega tarde, você se dedica, você se esforça para dar aquilo que você não teve, e você, talvez a gente até exagera nisso. Aí de repente os nossos filhos agem com uma certa falta de educação, com uma certa indiferença com os pais. O pai ali naquela dor do coração, ele, mas o que eu fiz para ele ser assim comigo? Para ele me tratar assim? Para ela me tratar assim? Olha o tom que Deus usa para falar para o povo de Israel. O que eu te fiz? Para vocês ser rebeldes, andar afastado, uma traição, né? Eles deixavam de seguir o Deus verdadeiro para seguir aqueles ídolos, aqueles deuses falsos, uma idolatria. E o Senhor olha para eles: o que eu te fiz? E ele segue: povo meu, o que eu te fiz? Em que te fui penoso? Olha o Senhor colocando: o que eu estou te atrapalhando? Qual é o obstáculo que eu estou pondo? Eu estou fazendo alguma coisa? E ele segue: em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito, te libertei da casa da servidão e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Presta atenção, Deus está lembrando esse povo. Por que você está agindo assim? Eu tenho cuidado de você. Foi eu que tirei vocês da escravidão. Foi eu que tirei vocês da mão dos egípcios. Fui eu que atravessei o deserto com vocês. Eu cuidei, dei carne, dei pão, dei água. Protegi vocês. Coloquei pessoas capacitadas diante de vocês para vos conduzir. E por que essa dureza de coração? Por que essa rebeldia? No finalzinho do versículo 8 ele diz assim: foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti. Aquilo que o Senhor coloca para nós, gente, não é penoso, não é um fardo pesado. Outro dia na liturgia o Senhor falava: o meu fardo é leve. E o Senhor vai dizer para eles aqui, ó, de forma simples. Vou mostrar para vocês a única coisa que eu quero, que eu exijo de vocês. A única coisa, finalzinho do versículo 8. Principalmente, que pratiqueis a justiça, seja justo, que pratique o amor. Não foi Jesus que disse: amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que pratique o amor e a misericórdia. É penoso para você fazer isso? É penoso para mim fazer isso? É difícil nós vivemos essa realidade? E no finalzinho ele coloca assim, ó: caminhar solícito com teu Deus. É só isso que Deus quer. E a gente acha um fardo pesado. Nós não somos capazes de agir com misericórdia com o irmão. Nós não somos capazes de agir com justiça, porque se não for do meu agrado, se não for uma coisa que me satisfaz, se não está satisfazendo o meu desejo pessoal, eu não quero. Se eu tiver que abrir mão de algo pelo bem do outro, eu também não quero. E o que o Senhor pede? Seja justo. Seja justo. Como que você quer ser tratado? Como que eu quero ser tratado? Como que você espera com que Deus te trate? Como nós esperamos com que Deus nos trate? É assim, sem tirar e nem pôr, que nós temos que praticar o e viver e praticar para com os outros. Da mesma forma que nós esperamos. E o Senhor coloca a receita aqui, ó: seja justo, age com misericórdia, com amor e caminhe comigo. Caminhe comigo. É difícil caminhar com o Senhor, gente? Nós precisamos basicamente de uma coisa: renunciar o pecado. E isso que muitas vezes nós não queremos. Mas como eu contei essa história desse sacerdote, se nós não vermos que as pessoas estão nos fazendo bem, se nós não vermos que Deus está fazendo bem, a gente acha que Ele está ausente, mas Ele não está. Você não precisa ver, você precisa acreditar. E o que é fé? Fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Não é porque você não está vendo que Deus não está ao seu lado.
que Deus não caminha contigo, que Deus não tem te proporcionado a proteção e o cuidado. Mas o Senhor tem feito tudo isso para nós e nós muitas vezes estamos agindo como aquele povo daquela pequena cidade, porque não vê, critica. Ah, estou sozinho, estou abandonado. Não está, não está. E aí, no evangelho de hoje, o que esses fariseus falam para Jesus? Quero ver um sinal para acreditar. Olha para você ver. Quero ver um sinal para acreditar. E o Senhor fala para eles, para essa geração má e adúltera, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E o próprio evangelho explica, Jonas, por causa da desobediência a Deus, ele fica 3 dias no ventre da baleia. Ele desobedece a Deus, ele foge de Deus, ele não quer cumprir aquilo que Deus propõe para ele. Jesus Cristo, por obediência a Deus, fica 3 dias no seio da terra. Foi flagelado, morto, sepultado. 3 dias, por obediência, para nos salvar. Jonas sai do ventre da baleia, entra na cidade de Nínive e prega para aquele povo. Converte ou vão perecer. E a palavra fala aqui, por causa da pregação de Jonas, todos se converteram. Todos se converteram. Acreditaram, sem ter visto. Aí depois o Senhor vai falar daquela rainha que viaja, que vem lá dos confins da terra, diz a palavra, para conversar com Salomão. E por causa da sabedoria e da pregação de Salomão, ela também tem um encontro com Deus. O que a palavra fala? Eles vão depor contra nós. Por quê? Porque eles viram os profetas, eles viram aquele que anunciaram. Nós podemos dizer, pela força da palavra e pela fé que temos, nós vimos Jesus caminhar nessa terra, nós podemos dizer assim, porque não é nessa tradição que nós vivemos, não é pela força da palavra. Cristo veio, muito maior do que Salomão, muito maior do que Jonas. Isso vai ser cobrado de nós. A fé. Porque posterior à vinda de Jesus, nós vimos aquilo que Jesus não quis revelar para esse povo. Em vendo, a nossa responsabilidade é maior. E se não cumprir, a nossa culpa também é maior. Deus tem cuidado de nós. Ele tem zelado de cada um de nós. Mesmo que você não veja, mesmo que você passe por um momento de dificuldade, o Senhor está lá. Você não precisa ver, você precisa sentir. Tem na história dos santos que muitos santos, Madre Teresa de Calcutá, ela falava que vivia num eterno deserto, não sentia a presença de Deus, mas ela sabia que Ele estava lá. E o fato dela não sentir não a impedia de agir com misericórdia, com amor, com justiça e caminhava com o Senhor. A liturgia de hoje nos convida a isso. Nós não precisamos mais de sinais, porque o maior sinal que podia ter sido dado, já foi nos dado, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nessa terra, morreu por nós, ressuscitou o 3º dia, venceu o pecado, venceu a morte e restaurou toda a nossa amizade com Deus. Agora é a nossa parte, é a nossa vez. Nós estamos no momento de decisão na nossa vida, ou nós cedemos e nos entregamos ao Senhor, que tem cuidado de nós. O mundo vai te dizer o contrário. Talvez o problema, a dificuldade que você passa na sua vida vai te dizer o contrário. Mas Deus tem cuidado de nós para que nós possamos viver essa realidade. Porque é desejo do Senhor caminhar conosco. É desejo. Esse final de semana eu estava num retiro e o padre que pregou o retiro para nós, ele deixou uma frase muito bonita assim. Deus é um Deus que fala e caminha conosco. Fala e caminha conosco. Isso é estar ao lado. E nós muitas vezes estamos saindo da presença de Deus porque nós temos cedido ao pecado. Ou porque nós estamos querendo prova desse amor, sendo que a maior prova já foi dada no alto da cruz. E na ressurreição do Senhor no 3º dia. Vamos pedir ao Senhor que pela força da palavra e da Eucaristia, nós sejamos homens e mulheres capazes de viver nessa dimensão da justiça, do amor, da misericórdia e do caminhar com esse Deus que fala e caminha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.